Há algo acontecendo com você agora mesmo que você ainda não nomeou. Uma distância. Uma sensação de que Deus está em algum lugar, mas a linha está muda. E o que ninguém te disse ainda é isso: Deus nunca parou de falar com você. Nem por um segundo sequer. Mas existe algo dentro de você, algo que você alimenta todos os dias, às vezes sem perceber, que está bloqueando cada palavra que ele tenta te alcançar. O que é isso? Onde está? Como você chegou aqui? Isso é exatamente o que você vai descobrir hoje. Fica até o final. Porque o que vem por aí não é teoria, é um espelho. Tem uma dor que os cristãos raramente confessam. Não é dúvida sobre a existência de Deus. Não é falta de fé. É algo mais silencioso, mais íntimo. É a sensação de estar de joelhos, com o coração aberto, derramando tudo em oração, e sair dali do mesmo jeito que entrou. Sem resposta, sem paz, sem direção. E aí vem aquela pergunta que queima por dentro: o que há de errado comigo? Você vê outras pessoas falando sobre visões, confirmações, palavras proféticas, a paz que excede todo o entendimento. E você está ali, em silêncio, se perguntando se está fazendo algo errado. Deixa eu te dizer uma coisa antes de continuar. Você não está sozinho nisso. E o problema não é você. O problema é algo que ninguém explicou direito. Algo que a maioria dos ensinamentos sobre espiritualidade pula, porque é incômodo demais de falar. Mas onde eu vou falar? Existe uma cena na Bíblia que a maioria das pessoas lê como uma história bonita de chamado. Mas quando você entende o que está acontecendo de verdade, ela te parte o coração. 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel está dormindo no tabernáculo. Não em qualquer lugar, no lugar mais sagrado que existia. Perto da Arca da Aliança. Na presença mais tangível de Deus na terra. E ali, naquele lugar, o próprio Deus chama Samuel. E Samuel se levanta, vai correndo, e fala com Eli. Um ser humano. Deus chamou. E Samuel foi para o lugar errado. Não uma vez. 3 vezes. 3 vezes ele ouviu a voz de Deus com os próprios ouvidos, e não reconheceu de quem era. Aqui está o que me para. Samuel não era um incrédulo. Não era alguém que havia se afastado de Deus. Ele estava servindo no tabernáculo. Ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. E mesmo assim, quando Deus falou, ele não reconheceu. Agora me responde com honestidade. Quantas vezes Deus já falou com você, e você atribuiu a voz dele a outra coisa? Quantas vezes aquele impulso no coração, aquela certeza silenciosa, aquele desconforto que tentou te frear, quantas vezes você chamou isso de minha cabeça e ignorou? Quantas instruções você deixou passar porque a voz de Deus não soava como você esperava que soasse? Essa é a crise espiritual mais silenciosa da nossa geração. Não é a ausência da voz de Deus. É a incapacidade de reconhecê-la. Aqui está o que poucos têm coragem de dizer. A maioria das pessoas não falha em ouvir Deus por falta de fé. Falha por excesso de barulho interno. Ansiedade. Pressa. Medo de errar. Medo de acertar. O julgamento constante da própria mente sobre si mesma. E existe um ciclo que se instala devagar, sem você perceber. Quanto mais você teme não ouvir Deus, mais tenso você fica. Quanto mais tenso você fica, mais a mente acelera. Quanto mais a mente acelera, mais difícil é perceber qualquer coisa sutil. E quanto mais difícil é perceber, mais você teme que Deus não esteja falando. É um ciclo. Silencioso. Implacável. E ele não engole apenas pessoas fracas na fé. Engole pessoas sinceras. Pessoas que amam a Deus de verdade. Pessoas que oram, que servem, que buscam. Mas que aprenderam, sem querer, a confiar mais no barulho da própria cabeça do que na quietude do espírito. Há uma saída. E ela começa com uma virada de perspectiva que vai mudar como você se relaciona com Deus a partir de hoje. Você não precisa forçar Deus a falar. Você precisa parar de impedir que ele seja ouvido. A questão nunca foi: Deus está falando comigo. A questão sempre foi: o que dentro de mim está mais alto do que a voz dele? E agora eu preciso te mostrar algo que pode ser difícil de ouvir.
Porque o próximo erro que vou descrever parece busca espiritual, parece sede de Deus, parece fé, mas na prática, está te mantendo distante da voz que você tanto quer ouvir. Existe um perfil de cristão, e talvez você se reconheça aqui, que acorda todo dia pedindo uma palavra do Espírito Santo, uma confirmação, um sonho, uma visão, um profeta que chegue com a palavra certa na hora certa. E enquanto aguarda por isso, a Bíblia está fechada na mesa. Aqui está a ironia mais dolorosa da vida espiritual. Você está pedindo ao Espírito Santo que fale com você de maneira especial, enquanto ignora o principal lugar onde ele já falou. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega usada ali é theopneustos. Theos, Deus. Pneustos, soprado, respirado. Toda a Escritura é o sopro de Deus. Cada vez que você abre a palavra, você não está lendo sobre Deus. Você está sendo alcançado pelo sopro dele. E aqui está o que acontece quando você vive mergulhado nesse sopro. A voz do Espírito Santo começa a soar familiar. Porque a natureza da palavra e a natureza da voz do Espírito Santo são a mesma coisa. Quando você conhece uma, você reconhece a outra. Pense em Samuel. Porque depois daquela noite ele se tornou o maior profeta de Israel. Porque ele aprendeu a reconhecer a voz. Não foi dom sobrenatural que caiu do céu. Foi exposição. Foi imersão. Foi convivência com aquela voz até ela se tornar inconfundível. Isso está disponível para você. Mas exige que você pare de buscar o atalho e comece a construir o alicerce. O Salmo 119 diz: Os teus mandamentos me tornam mais sábio do que meus inimigos, pois são o meu guia constante. Guia constante. Não um guia para situações de crise. Não um guia para quando você está perdido e desesperado. Constante. A palavra de Deus não foi dada para ser um livro de emergências. Foi dada para ser o ar que você respira todos os dias. E quando ela se torna isso, a voz do Espírito passa a ser algo que você reconhece antes de terminar de ouvi-la. Agora preciso te falar sobre algo que muda completamente como você entende o Espírito Santo. A voz de Deus nem sempre chega em momentos de oração profunda. Nem sempre vem em sonhos ou visões dramáticas. Na maioria das vezes, ela chega em frações de segundo. Um lampejo antes de você enviar aquela mensagem que não deveria enviar. Um desconforto silencioso antes de você tomar aquela decisão que parecia certa. Uma pausa interna, quase imperceptível, antes de você dizer palavras que vão ferir alguém. O Espírito Santo fala rápido, discreto, suave. E se você está vivendo no modo acelerado, respondendo mensagem, consumindo conteúdo, pulando de tarefa em tarefa, você vai passar por cima dessas frações de segundos sem nem perceber. E depois vai se perguntar por que errou. Por que disse o que disse. Por que tomou aquela direção. Mateus 11 registra as palavras de Jesus: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pois o meu jugo é suave e o fardo que lhes dou é leve. O ritmo de Jesus não é o ritmo da nossa agenda. O ritmo de Jesus não é o ritmo das redes sociais. É um ritmo onde há espaço para ouvir o que é sutil. Espaço para perceber o que é discreto. Espaço para sentir aquela suave pressão do Espírito te direcionando antes de você agir. Preocupação e pressa andam juntas. A pessoa que vive com pressa, na maioria das vezes, vive com medo. Medo de perder tempo. Medo de ficar para trás. Medo de não chegar a tempo. E esse medo fecha os ouvidos do Espírito. A fé abre. A fé diz: Deus está no controle do meu tempo. Posso desacelerar sem perder nada que Ele reservou para mim. Essa é a postura que permite ouvir. Agora vou te dizer algo que pode ser o mais importante deste vídeo. E precisa ser dito com respeito, com cuidado, mas com clareza total. Talvez você já saiba o que o Espírito Santo está te dizendo. Não é que ele está calado. É que o que ele está pedindo, você ainda não teve coragem de fazer. Sobre aquele relacionamento que você sabe que precisa encerrar. Sobre aquele perdão que você está segurando há anos como se fosse uma proteção.
Sobre aquele passo no ministério que você sente no coração, mas fica esperando mais uma confirmação. Sobre aquela conversa que você precisa ter e que continua adiando. Sobre aquela área da sua vida onde você negocia com Deus em vez de simplesmente obedecer. E enquanto você espera por mais clareza, mais um sinal, mais uma palavra, o Espírito Santo está esperando pela sua obediência ao que ele já disse. A vontade de Deus é progressiva. Ela se revela em movimento. Não para quem está parado pedindo o segundo passo. Para quem deu o primeiro. Salmo 37:23. O Senhor dirige os passos dos justos. Os passos. Não as intenções. Não os planos. Os passos dados. E agora eu preciso te fazer uma pergunta direta. Por que o Espírito Santo te daria uma instrução nova, se você ainda está resistindo à instrução antiga? Por que ele abriria o próximo capítulo, se você ainda não leu a última página que ele escreveu? Obedeça ao que está claro, e o que ainda está escuro vai se iluminar. Provérbios 3:5 e 6 dizem: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará. Não você. Não a sua estratégia. Não o seu esforço de tentar ouvir mais alto. Ele. Mas a condição é essa: reconhecer a ele em todos os seus caminhos. Inclusive nos caminhos onde você não quer que ele interfira. Aqui eu preciso parar por um instante. Porque tem algo acontecendo agora que vai além das palavras deste vídeo. Enquanto você estava assistindo, algo começou a se mover dentro de você. Pode ser uma quietude que não estava aqui quando você apertou o play. Pode ser um peso específico sobre uma área da sua vida. Pode ser uma clareza que começou a se formar sobre algo que estava confuso. Isso não é coincidência. O Espírito Santo usa meios comuns para fazer coisas extraordinárias. Ele usou uma conversa para tocar o coração de Nicodemos. Usou um profeta desconhecido para chamar Samuel pelo nome. E está usando este momento agora para falar com você sobre algo que você está carregando há muito tempo. Você sabe exatamente do que estou falando. Aquela coisa que veio à sua mente enquanto você ouvia. Não precisa de mais um sinal. Não precisa de mais uma confirmação. O que você está sentindo agora é real. E a resposta que ele está esperando é a sua obediência. Antes de encerrar, preciso dizer uma coisa que equilibra tudo que você ouviu até aqui. Depois de tudo isso, a palavra, a obediência, o silêncio interno, ainda há algo mais. Busque a Deus com paixão. Não como dever. Não como protocolo. Não como mais um item da lista espiritual. Com paixão. Com inteireza. Com tudo que você tem. Jeremias 29:13. Se vocês me procurarem de todo o coração, vocês me acharão. De todo o coração. Não com emoção de domingo. Não com busca de conveniência. De todo o coração significa entregar a própria vontade. Significa buscar não só para receber respostas, mas para conhecer aquele que responde. Significa adorar, orar, se render, não como meio para ouvir Deus, mas como fim em si mesmo. E quando você chega a esse lugar, quando a busca não é mais sobre o que você quer ouvir, mas sobre quem você quer encontrar, é exatamente ali que a voz se torna mais clara do que jamais foi. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Ele se move em direção a quem se move em direção a ele. Não fique esperando que o céu desça sozinho. Suba, busque, aproxime-se. E descubra que ele estava mais perto do que você imaginava desde o começo. Se você chegou até aqui, foi por algum motivo. Esse vídeo não chegou até você por acidente. E se algo do que foi dito aqui tocou uma ferida, acendeu uma chama ou trouxe clareza sobre algo que estava confuso, clica em curtir agora. Não para mim. Para que esse conteúdo alcance alguém que está exatamente onde você estava quando esse vídeo começou. Existe alguém, neste momento, que está dormindo espiritualmente, como Samuel estava dormindo naquela noite. Que está ouvindo a voz de Deus e não reconhece de quem ela vem. Esse vídeo pode ser o Eli na vida dessa pessoa. Compartilha.
E se você quer continuar sendo desafiado, movido e transformado por mensagens como essa, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque o que vem por aí vai aprofundar tudo que começamos hoje. Nos vemos no próximo vídeo.